Amados irmãos e irmãs, na sexta-feira que passou, nós meditávamos e estudávamos esse trecho santo do Evangelho, no aniversário de 4 anos da criação da nossa paróquia e da dedicação da Igreja Matriz. E eu interpretei esse Evangelho com o viés eclesiológico, a partir da Igreja enquanto instituição, enquanto templo de Deus. Hoje eu queria meditar esse texto também, mas partindo de um viés espiritual, de uma experiência pessoal e única com o Senhor. Observem bem que esse texto aqui é um questionamento de nosso Senhor a respeito do que o que estava acontecendo. Quem era Jesus para o povo todo? A resposta daqueles discípulos são respostas piedosas de um povo que conhecia a palavra de Deus. Olha, alguns dizem que tu és João Batista, aquele que batizava no deserto, aquele que vivia uma vida eremita, aquele que no deserto glorificava a Deus com a própria vida, que nasceu de uma anciã estéril que todos nós conhecemos, aquele que o anjo apareceu ao seu pai e ele ficou mudo. Outros estão dizendo que tu és Elias, aquele Elias que sumiu numa carruagem de fogo, e que os judeus piedosos esperavam a volta, como nós esperamos ainda hoje, com grande dignidade, contemplando os céus, a vinda do Senhor, a volta do Senhor. Outros ainda, Senhor, estão dizendo que tu és Jeremias, aquele que foi chamado desde o ventre da mãe, ou alguns dos profetas que anunciam o reino de Deus, que faz maravilhas. Só que nosso Senhor agora quer uma resposta pessoal, uma resposta pessoal de cada um deles. E vós, quem dizeis que eu sou? Esse questionamento de Jesus aqui, você que está aqui na nossa igreja matriz por obra de Deus, você que está em casa nos acompanhando, responda no seu íntimo: quem é Jesus para você? Quem é nosso Senhor para você? Qual é a tua experiência com nosso Senhor, para que você possa defini-lo? Qual é a tua experiência com Ele? Quem é Jesus para você? Você pode responder daquela forma mais perfeita, mais plena, mais bela, que Ele assim se apresentou. O Senhor é o bom pastor, porque faz maravilhas. O Senhor é o bom pastor, porque nos deseja, nos faz tudo de bom, não nos deixa faltar nada. A resposta está ótima. Você poderia dizer assim também: olha, Padre, Jesus é a luz do mundo. Também estaria certa a resposta. De verdade, em meio às trevas que nós vivemos, Ele é a condução,
É Ele quem clareia os pensamentos mais obscuros, que dá o norte dos corações mais aflitos. Vocês poderiam dizer: olha, Padre, Jesus é o meu Deus, é o meu Senhor, é a minha razão de existir. E todas as respostas estariam completas. Mas nenhuma delas seria uma resposta da tua intimidade com Ele. Porque são todas respostas bíblicas, batidas, e que muitas vezes não são tão levadas a sério. Mas, se você me dissesse assim: olha, Padre, nosso Senhor para mim é de verdade um amigo presente. No momento dessa minha aflição, eu senti de verdade a presença dEle. É um amigo, Padre, conselheiro, porque na hora em que eu estava sem saber o que fazer, Ele me aconselhou, eu acatei o conselho e fui feliz na decisão. Ó Padre, Jesus é um amigo tão íntimo que está comigo em todo lugar. Sim, o estar na presença de Deus em todos os momentos deve ser para nós de verdade um desejo do coração e uma luta constante. Eu não consigo imaginar uma pessoa que consegue viver no mundo sem praticar o bem. Eu não consigo imaginar no mundo uma pessoa que consegue viver uma religião de um faz de contas, de dizer Deus está nos céus e tudo vê, de dizer eu creio em Deus, mas não tem responsabilidade nenhuma com o Senhor. É uma relação leviana, é uma relação fajuta, é uma relação mentirosa, porque o amigo tem necessidade do amigo, o amigo gosta de estar na companhia do amigo, o amigo busca fazer as coisas para agradar o amigo. E quem tem um amigo de verdade sabe que dá alegria de encontrar um amigo. Um amigo não se evita, um amigo não deixa o último tempo, o último momento, a hora pior para ele, não. O amigo de verdade vai gastar, consumir o seu tempo com outro amigo. Se Jesus de verdade é teu amigo, meu irmão, é preciso você ter necessidade dele. É preciso, com amor, você ir ao encontro dele. E não ter preguiça de rezar. E não ter preguiça de levar a sério a vida de oração. E não conseguir passar um dia sem rezar. Será que hoje você rezou? Ou a sua oração está sendo agora na igreja? Será que o seu dia hoje, dia do Senhor, foi um dia em que você verdadeiramente levou a sério esse estar na presença de Deus e convidou o Senhor para viver os diversos momentos do teu dia? Porque não adianta querer levar uma amizade a sério quando só um o procura. Uma amizade é a procura de dois corações que se amam, se respeitam.
Como você pode ser amigo de Jesus se você o desrespeita tanto? Mas como assim, Padre? Quando você não reza, quando você não é fiel às coisas de Deus, quando você não tem responsabilidade com a casa do teu amigo, quando você consegue viver a semana toda vazio, chorando, sofrendo, gemendo, reclamando da vida, traquinando maldades, e não existe esse desejo de ser completado, preenchido por Ele. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Responda com dignidade e busque conservar essa resposta ao longo de toda a tua vida. Nosso Senhor, para mim, enquanto padre, eu o chamo na minha intimidade de meu belo amor, a quem eu dediquei a minha vida, a quem eu entreguei todo o meu viver, a quem me acompanha em todos os momentos, quando todos humanamente me esquecem, mas nunca me senti só, porque tenho de verdade um amigo. Não um amigo de uma ideia concebida na minha cabeça, não, mas um amigo de uma experiência espiritual que começou no batismo e me acompanha a vida toda. Quem é Jesus para mim? É o meu belo amado, é o meu belo amor. Ó meus irmãos e minhas irmãs, quando nós pegamos esse questionamento de Jesus aqui e vemos a resposta de Pedro: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, nós vemos que Pedro aqui, na resposta que deu a Jesus, descobriu de verdade o que a segunda leitura hoje nos mostra na carta de Paulo à comunidade dos Romanos, quando, numa grande exclamação, São Paulo diz: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus! Quem é o rico é aquele que tem Deus por amigo. Quem é o sábio é aquele que vive em Deus. E quem é aquele que tem a ciência é aquele que aprende a viver tendo as atitudes divinas na própria vida. É impossível ser tão sábio nas doutrinas do mundo, nas filosofias da vida, em tantas ciências que o mundo nos ensina, e ser um inculto, um ignorante nas coisas de Deus, na amizade com Deus. Só que essa profunda riqueza, essa sabedoria divina, essa ciência de Deus é algo pessoal, onde cada um de nós vai descobrindo do seu modo o jeito de viver, de estar e de se manter em Deus. É algo tão pessoal que mesmo duas almas que coabitam, que acasalam, têm experiências com Deus diferentes. Mesmo o homem sendo carne da mulher e a mulher sendo carne do homem, e os dois formando um só corpo, na experiência divina não existe essa união. Uma é a experiência de um e a do outro é completamente diferente. Podem até rezar juntos, podem até caminhar juntos na casa de Deus, mas as experiências são únicas, pessoais, intransferíveis. E por quê? Aqui é que está a riqueza do ser cristão, do ser católico.
Porque cada um de nós, como eu costumo dizer, é um sonho sonhado de Deus, que não é repetido. Não existe um outro Padre Washington, não existe um outro. Eu sou único, como você também é único, e isso que é de verdade uma riqueza. E Deus, quando nos olha, não vê a massa, mas vê o coração, a disposição, a docilidade, a abertura, a generosidade. E é nessa generosidade, nessa abertura, nessa docilidade, que a gente vai experimentando esse amor tão grandioso de Deus. Muitas vezes a gente observa como existem pessoas desamadas, mal amadas, mal resolvidas, que vivem o tempo todo a praticar a maldade. Basta a gente olhar os meios de comunicação, basta a gente olhar as situações, para a gente ver quantas pessoas frívolas, que de verdade instrumentalizam o nome de Deus em busca de interesses próprios, sem fazer essa experiência tão perfeita e tão plena com um pastor que é pleno, com um amigo que é amigo total. Olha que São Paulo ainda continua dizendo assim: como são inescrutáveis os seus juízos, impenetráveis os seus caminhos. De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor, sabe quem? Quem de verdade reza e faz uma experiência com Ele. Quem de verdade vive essa união com Deus, que não teme nada, que não teme ninguém, porque sabe que o seu Deus é o seu tudo. Ou quem foi seu conselheiro? Não existe, meus irmãos, um conselheiro mais pleno, mais perfeito que nosso Senhor. Quem se aconselha com Ele não erra. Quem escuta os seus conselhos é feliz. Quem se deixa conduzir por Ele alcança os céus. Esse conselheiro aqui é um dos títulos mais antigos de nosso Senhor, e nós escutamos todos os anos, no tempo santo do Advento, quando Isaías vai dar todas as nomenclaturas do Filho eterno de Deus: Conselheiro admirável, Príncipe da paz, paz do século, Pai do século futuro. E aí começa a colocar tantos e tantos sinônimos da beleza grandiosa do Senhor. Só que para a gente viver isso aqui, é preciso existir um esforço da nossa parte, uma honestidade. Eu preciso rezar, eu preciso cumprir os mandamentos, eu preciso ser dócil à ação de Deus, lutar contra aquilo que me afasta de Deus, buscar ser uma pessoa de paz, uma pessoa que não é falsa, uma pessoa que não mente, uma pessoa que não é arrogante, uma pessoa que não é caloteira, uma pessoa que de verdade trata com amor todos e a todas, para poder manifestar o amor de Deus. Muitas vezes essas relações tão frívolas só passam unicamente por uma coisa totalmente mística, ou melhor, não vou dizer nem mística, não é? Mas uma coisa totalmente estranha, onde muitas pessoas pensam que basta abrir a boca para dizer que ama a Deus, que de verdade é um pleno servidor. Não é, de jeito nenhum. A experiência com o Senhor passa obrigatoriamente pela igreja. É porque é que a partir da igreja é que nós somos cristãos. Não existe cristianismo se não existe igreja. Não tem como ninguém ser cristão, ser de Deus, se não existe a igreja, os ministros sagrados, que nos colocam nos trilhos
para a gente entender e compreender o que era amar a Deus e viver em Deus. Olha o mandato do Senhor: vão por todo o mundo e batizem a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um mandato da igreja. Só a igreja é capaz de transformar um pagão em cristão. Só a igreja e mais ninguém. Só a igreja tem o poder de transformar um pedaço de pão no corpo dele, um pouco de vinho no sangue dele. Só a igreja de Jesus Cristo. E essa é a nossa fé. E essa beleza e essa sabedoria passa justamente pela nossa docilidade de sermos fiéis e não ver a igreja como uma instituição humana, como querem colocar. Humanos somos nós, vocês e eu, com muitos pecados, com muitos defeitos nós temos, mas com um desejo muito grande de sermos santos, com um desejo muito grande de vivermos essa comunhão com Ele, com um desejo muito grande de verdadeiramente, fazendo essa experiência com Ele, encontrar a Deus nos céus e viver com Ele. Mas Paulo ainda continua dizendo assim: quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa de maneira a ter direito a uma retribuição? O sábio. Tudo aquilo que nós fizemos aqui, tudo aquilo que nós fazemos aqui, é em vista de algo maior. Tudo aquilo que nós vivemos aqui é em vista de uma felicidade maior. Meus irmãos, viver a fé é algo tão sério. Viver a fé é algo tão sério. E as pessoas levam tanto na brincadeira. Muitas vezes eu fico só observando o Supremo Tribunal Federal querendo legislar a respeito da vida, o Congresso Nacional querendo legislar a respeito do matrimônio, tantos profissionais querendo se colocar acima de Deus, como esse médico que praticou esse aborto nessa criança de 10 anos em Recife, e tantos sabichões que muitas vezes se colocam acima de Deus. E o julgamento de todos aqueles que se colocam à frente do Senhor será um julgamento muito severo, porque nós somos criaturas, nós não somos os criadores, porque nós não estamos sozinhos e viemos ao mundo para fazer acontecer no mundo a vontade de Deus, a partir das nossas vontades, a partir do nosso modo de pensar e nosso modo de agir, para que Deus seja amado e conhecido primeiro por mim e depois propagar para os outros. E num total cântico poético, Paulo termina: na verdade tudo é dele, por ele e para ele. É aquilo que a gente reza na liturgia, na doxologia final: por Cristo, com Cristo, em Cristo. Onde ali naquele amém, o mais belo de toda a missa, o mais santo de toda a missa, que deveria obrigatoriamente ser cantado pelo menos nos domingos e nas solenidades, é toda a criação dizendo: Senhor, seja feita a tua vontade, tudo é teu. Seguido pelo amém da comunhão, quando o ministro sagrado diz o corpo de Cristo,
E o cristão diz amém, assim seja. Esse corpo que é dele agora será meu. Serei eu eucaristizado, espiritualmente transformado. E aqui eu encontro as minhas forças, e aqui eu encontro o meu consolo, e aqui eu encontro a minha esperança, aqui eu tenho toda a minha confiança, e aqui de verdade eu me encontro comigo. Eu e ele e eu. Tudo é para ele, tudo por ele, tudo é dele. Será que hoje, na tua experiência de tantos anos de igreja, será que você pode dizer com a sua vida isso aqui? Senhor, a minha vida é tua, é toda para ti, é toda por ti. Será que de verdade, enquanto cristão, nós podemos dizer isso? Se nós podemos, estamos no caminho correto, e o nosso lugar é os céus. Quando eu decidi no seminário encontrar um lema para nortear a minha vida sacerdotal, a minha vocação, todas as pessoas pensavam que o meu lema de ordenação seria: o zelo por tua casa me consome. Diziam numa boca só no seminário. E eu dizia assim: não, o meu lema não vai ser esse, mas o meu lema vai ser dar glórias a Deus por tudo de bom que Deus faz. Aí quando eu escolhi o meu lema, que é ipsi gloriae et in die eternitatis, a Ele seja a glória agora e até o dia da eternidade. Eu lembro de um seminarista que ele me questionava assim: mas Washington, por que você escolheu esse lema? E eu dizia assim: olha, Joaquim, porque esse lema aqui é toda a vida de um padre, de uma comunidade orante. Dar glórias a Deus em todos os momentos, não com as mãos, isso é muito fácil, mas com as opções que nós escolhemos todos os dias, com as decisões que nós tomamos e com o caminho que nós trilhamos. A nossa vida, que deve ser uma vida para glorificarmos ao Senhor, o bom Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, só pode responder essa pergunta com dignidade quem se põe a rezar. Só pode responder ao Senhor com dignidade quem é íntimo dele, quem é amigo dele. Não simplesmente dizer eu creio em Deus, não simplesmente dizer eu acredito em Deus, não simplesmente dizer existe um Deus nos céus que tudo vê. Não, existe um Deus nos céus que vê primeiro as nossas atitudes diante dele. Se nós aceitamos ele como o Senhor da nossa vida, na igreja que ele fundou, isso é muito importante, porque se não fosse para aceitá-lo como o Senhor da nossa vida, na igreja que ele fundou, ele não teria fundado a igreja. Vocês vejam o texto de hoje. A igreja católica, apostólica, romana, não é um adendo de fé, mas é de verdade um dos grandes artigos da nossa fé. Creio na igreja, una, santa, católica e apostólica. Una quer dizer o quê? Quer dizer aqui, eclesiologicamente, primeiro, que a doutrina que nós cremos, ela é universal, conduzida por um só pastor, o Santo Padre, o Papa Francisco. Quer dizer, una nas minhas atitudes em aceitar aquilo que a igreja me prega, em aceitar aquilo que a igreja me coloca como doutrina, ser uno em pensamento, para viver de verdade aquela comunhão que eu recebo. Porque, olhem bem,
Isso aqui é coisa séria. O que é a comunhão que vocês recebem e que eu recebo aqui? A comunhão não é simplesmente vir aqui e comungar o corpo do Senhor, não. Não é só isso, não. Isso aqui é muito fácil. Isso aqui é a externação da comunhão que eu vivo todos os dias. Eu não posso ser católico e dizer, eu aceito o aborto. Você está fora da comunhão. Eu não posso dizer, eu sou católico, mas eu aceito a reencarnação. Você está fora da comunhão. Eu não posso dizer, você não pode dizer assim, eu sou católico, mas eu não aceito Nossa Senhora. Está fora da comunhão. Eu sou católico, mas eu não sigo os mandamentos. Está fora da comunhão. Eu sou católico, mas eu sou espírita. Você não é católico. O espiritismo e o catolicismo são incompatíveis. A reencarnação e a ressurreição são incompatíveis. É impossível. Não existe isso. É falta de sabedoria, de inteligência. Eu sou católico, mas eu não aceito a igreja. Não existe isso. A comunhão que a gente vive no altar é aquela que a gente milita no dia a dia, dentro de mim, aceitando os artigos da fé. Olha, eu digo para vocês, quantas vezes no seminário eu questionava certos artigos da minha fé. Quantas vezes eu questionei tantas coisas no meu íntimo. Muitas vezes chamava um professor em um canto e fazia perguntas para que eu pudesse entender, para poder crer, para poder ensinar o povo. Graças a Deus, quem estudou comigo já no curso de teologia, que está parado, sabe que graças a Deus eu tenho uma facilidade absurda de responder a respeito de tudo da doutrina católica. Por quê? Porque nunca fui preguiçoso a tal ponto de não entender a doutrina católica. E olha que teve coisas que me custou aceitar. Mas em nome da fé eu tinha que aceitar. Em nome da verdade e da fé, eu tinha que entender. Hoje, depois de 8 anos de sacerdócio, depois de ter continuado estudando, graças a Deus, sou um adepto da formação permanente, nunca deixei de me formar, todos os dias estou buscando me formar. Hoje, eu digo para vocês tranquilamente, não existe um artigo da fé católica que eu venha questionar. Porque busquei entender, porque busquei fazer compreender dentro de mim aquilo que a igreja, como minha mãe, como aquela que recebeu de nosso Senhor a capacidade de me salvar, porque me aceitou como filho, porque me aceitou como adulto na fé ao me crismar, porque me deu pela primeira vez nosso Senhor. Eu não sei se vocês sabem, mas eu já falei isso muitas vezes. Eu fui batizado aos 14 anos. E aos 14 anos, quando eu fui batizado, eu tenho uma semana que eu considero uma semana da graça. Essa semana agora, do dia 20 de agosto. Porque em 4 dias eu recebi os 3 sacramentos. Não recebi o 4º, porque o padre falou que não tinha necessidade. Mas eu fui batizado em seguida. Recebi a primeira Eucaristia e fui crismado. Em seguida, assim, fui batizado, recebi a primeira Eucaristia, pulou um dia, no outro dia eu fui crismado. Eu considero aquela semana a minha semana da graça. E a partir daquela semana, a minha vida nunca mais foi a mesma.
porque ali eu descobri que o maior sentido da minha vida consistia em permanecer, em estar em Deus. Quando eu era adolescente, né, eu fiz uma prova para a Marinha, na época, né, e minha mãe, passei na primeira, na segunda, né, e na terceira minha mãe ficou meio que em crise dentro de casa, né? Ela está assistindo, ela ficou meio em crise dentro de casa, porque eu tinha que ir embora. Aqui em Maceió tem um posto, eu não lembro o nome que se dá. E aí, quando era para fazer a terceira prova no Recife, eu não fui, não é? Eu não fui. E naquele momento ali, uma das decisões que eu tomei seria, né, que iria me consagrar totalmente a Nosso Senhor. Não sabia como, mas seria de Nosso Senhor. Por quê? Porque a grande resposta da minha vida estava em fazer a vontade de Deus, em fazer a vontade do Senhor. E isso aqui, minha gente, é algo muito sério. Isso aqui é algo tão sério nas nossas vidas, porque muitas vezes as pessoas elas brincam com a santidade, elas brincam com aquilo que de verdade é santo, e nós não podemos brincar. Ou nós somos de Deus, ou nós somos filhos da perdição. Ou nós aceitamos a doutrina de Deus, ou a gente vai se perdendo dia após dia. E eu garanto para vocês, é muito mais fácil se conservar na graça de Deus do que se perder para depois voltar à graça do Senhor. Quem é humilde é aquele que é dócil e obediente a Deus. Não é uma mente fechada, não. O humilde na igreja é aquele que é totalmente aberto à graça de Deus e não é arrogante para as coisas do Senhor. Quem é o homem de oração é aquele que entendeu que por militar a fé, que por ter uma fé santa e digna de Deus, se faz todos os dias um membro do corpo que pertence ao Senhor. Não adianta, meus queridos irmãos e minhas irmãs, querer fazer uma experiência distante de Deus, querer fazer uma experiência distante da igreja, querer fazer uma experiência distante da nossa fé, porque cada vez mais a gente vai se afundando. E isso eu digo para mim. Vocês sabem, o sol pode estar rachando. Se eu for celebrar missa, eu vou de batina. E nunca vi dizer assim, padre morreu de calor. Nunca. Por quê? Porque ali em mim existe um ser cristão em todos os momentos. Ali existe de verdade um ser padre com todo o meu ser, em todos os momentos. E por que digo isso? Porque muitas vezes nós ficamos colocando empecilhos. Eu venho conversando com muitos padres por esses dias, para saber como eles estão lidando com essa situação da pandemia, nessa volta, né? E, por incrível que pareça, a grande maioria me diz assim: olha, padre, agora nesse momento é que nós estamos vendo quem de verdade é cristão, porque muitos podem fazer tudo e não tem medo de coronavírus, mas e a igreja rezar? Se aproveitam com a preguiça para não ir à igreja rezar. É preciso que nós tenhamos uma honestidade, porque ou
nós somos honestos com nosso Senhor e assumimos com dignidade a nossa fé, ou nós haveremos de nos perder. E o mundo está aí, com um leão que ruge todos os momentos. Se vocês pegam a segunda carta de São Pedro, se eu não me engane, o capítulo 5, vocês vão ver Pedro dizendo: o vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, disposto a vos tragar. Resisti-lhe firmes na fé. Então, o que hoje a Santa Mãe Igreja nos pede para dizer é que todos nós possamos fazer essa experiência com esse Deus puro, santo, grandioso, misterioso, que mesmo arrancando as nossas lágrimas e não nos fazendo entender muitas coisas, nos fala ao coração para que nos salvemos e cheguemos aos céus. Meus irmãos, vamos ser fiéis a Deus, vamos vir com dignidade rezar, vamos amar com dignidade divina, vamos ser pacientes e esperar Deus agir, porque Deus que é bom nunca nos decepciona, porque nós pertencemos a Ele, e se vivemos na sua graça e vivemos no seu amor, envolvidos com o manto da bem-aventurada Virgem Maria, o inimigo não pode contra nós, porque viemos de Deus, porque vivemos em Deus, e um dia haveremos de voltar para Deus.